por gentileza. Graça e paz, irmãos. Bom dia a vocês que estão aqui, bom dia a você que está em casa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, um assunto que permeia toda a palavra, todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse. E hoje nós vamos falar, o título é Os Íntimos de Jesus. Nós vamos falar sobre quais são as características daqueles que vivem intimidade, como ter intimidade e cuidar da intimidade. A intimidade, a palavra intimidade, ela não tem na Bíblia em si, ela não aparece no grego antigo. A gente vai ver em outros termos, em outras palavras que apontam para a intimidade. Quais são outros termos e outras palavras? Nós temos a palavra timos, que no grego antigo podia significar coração, alma ou mente. Nós temos psique ou psique, que refere-se à alma ou espírito. Nós temos gnose, que em contextos bíblicos significa conhecer. É traduzido por um termo que implica não apenas o saber, não apenas o fato informativo, mas uma experiência íntima e pessoal, com a verdade ou com Deus, um conhecimento que transforma. E nós também temos outro termo no grego antigo, que nos ajuda a entender melhor o que significa a intimidade, que é ginosco. E esta palavra que significa conhecer, é usada na Bíblia em um sentido profundo, que vai além da informação factual, denotando o conhecimento adquirido por experiência e relacionamento íntimo. E a Bíblia, ela fala sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre comunhão, e mostra as consequências, e aqueles que têm intimidade, têm comunhão e têm relacionamento com Jesus, têm características ímpares, ou seja, têm características únicas que aqueles que não estão no trono da graça não têm. A Bíblia vai mostrar isso, e também usufrui de um cuidado e de um acesso que aqueles que não são discípulos de Jesus não têm esse acesso especial por causa de Jesus. Nós vamos falar aqui um pouco sobre isso, sobre os íntimos de Jesus. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é sobre as características dos que são íntimos. Nós vamos buscar lá em João capítulo 15, as características daquele que vive intimidade. Quais são as características? O que eles usufruem? Nós vamos ver sobre isso. Eu não vou ler o texto todo, tá? Não vou ler a porção generosa que nós vamos abrir. Então eu vou fazer um comentário primeiro e depois nós vamos abrir o texto e ler e comparar o comentário. João capítulo 15, no versículo 1 e 2, os íntimos a gente percebe que eles participam do processo de poda. E um dos seus assuntos mais recorrentes é como o pai os corrige. Podar é tirar o excesso. Então os íntimos, eles vivem cada vez mais nesse processo de tirar o excesso. Os íntimos também, eles estão desenvolvendo intimidade. E como que eu sei que eu estou desenvolvendo intimidade? Uma das características que nós estamos sabendo, se estamos ou não desenvolvendo uma verdadeira intimidade, é se a fala do íntimo de Jesus, ele fala da poda de Deus na vida dele. Ele não tem vergonha de falar que ele é corrigido. Ele não tem vergonha de falar de que Jesus teve que cortar algumas arestas para ficar ajustado ao reino. Ele não tem vergonha, porque a poda, ela é para gerar mais fruto. Fruto de transformação, e uma vida de transformação revela uma vida de santidade. O íntimo, ele usufrui de um lugar propício de crescimento, que é na videira. Vamos ler João 15, do versículo 1 ao 2. Olha que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, ambiente de crescimento, com ferramentas necessárias. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se puder colocar na versão NVI, por gentileza. Então nós vemos que os íntimos, eles têm uma característica. Qual é a primeira característica que nós percebemos aqui do texto? Eles são podados, eles estão num ambiente propício de crescimento. Eles têm o cuidado especial do Pai que outros povos não têm através de Jesus.
Tudo bem, eles têm o cuidado, eles têm o amor, a graça também se manifesta, nós chamamos de graça comum. Na teologia nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum? É Deus demonstrar perdão, é Deus fazer com que as terras sejam frutíferas, é Deus, mesmo pela cultura, ofendendo a Deus, Deus manifesta a paciência. Mas nós, os discípulos, usufruímos a graça da salvação e esses frutos dessa intimidade. Intimidade que só os discípulos têm acesso. No versículo 3, nós vamos ver que os íntimos de Jesus vivem no ambiente onde tem a palavra do Mestre. Os íntimos de Jesus não conseguem viver sem a palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Outra característica dos íntimos é que os íntimos de Jesus, eles não destilam arrogância. Muito pelo contrário, mas sim humildade, entendendo que não produzem fruto por si mesmo. Os íntimos de Jesus reconhecem as suas limitações. Os íntimos de Jesus também desfrutam de um relacionamento pessoal e também desfrutam de um Deus que os responde. Olha só que lindo, do versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ó, a gente chama de recíproco, onde Deus traz uma resposta à nossa ação. A ação de permanecer, intimidade. A reação e a resposta dele, permanecer em nós. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então o íntimo com Jesus, ele não tem soberba espiritual. Ele reconhece, ele tem humildade, ele reconhece a sua limitação, que para o que ele gera, o fruto da santidade, o fruto da obediência, o fruto que agrada o Pai, não provém dele, mas por conta da intimidade de estar com Jesus, do relacionamento, da comunhão e da amizade com Jesus. Então o íntimo de Jesus, uma da característica, não é soberba, mas humildade, e ele também desfruta de uma interação com o Pai. Olha o texto de novo. Assim você, aqui ó, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Outra característica de João 15 que nos mostra daqueles que são íntimos de Jesus. Os que têm comunhão com Jesus sabem o seu lugar, sabem a importância de estar nesse lugar e sabem quem é Jesus. Versículo 5. Eu sou a videira. Ele sabe que é Jesus, sabe que Jesus é a fonte. Jesus, ele precisa estar lá. Ele sabe, ele tem a visão clara de quem é Jesus. Eu sou a videira. E vocês, os ramos, se põem no seu lugar. Sabe qual é o seu lugar na videira? Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Mais para frente nós vamos perceber também que os íntimos, eles vivem essa manifestação de fruto por estar em relacionamento com Jesus, mas eles também compreendem que estar em Jesus e manifestar fruto os protege. Como assim os protege? Os protege para que eles não sejam tirados. E também demonstra que eles estão aproveitando a intimidade com Jesus. Vamos ver os textos? Olha que interessante. Os íntimos, eles também têm consciência do que é ser discípulo. Vamos ler do versículo 5 novamente ao 8. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então o íntimo de Jesus, ele percebe, ele entende que o fruto que ele dá por estar em Jesus o protege a permanecer naquele lugar. É uma amostra prática da permanência daquele lugar. E ele também tem consciência, ao íntimo de Jesus, que ele é discípulo e o fruto que o discípulo dá. Olha que interessante.
Até aqui, tranquilo? Bacana? Então vamos para cima. Então a gente está vendo algumas características aqui dos íntimos de Jesus. Vamos ser mais bombardeados pela palavra de Deus. Vamos ver o que ela mais fala sobre isso. Os que vivem a intimidade estão desfrutando do amor do Pai, que é permanecer nos seus mandamentos, pois seu mandamento é manifestação do seu amor. Os íntimos também desfrutam do mesmo alimento e do mesmo viver de Jesus. Os íntimos entendem que a demonstração de amor do Pai são os seus mandamentos, e desfrutar desse amor é obedecer os seus mandamentos. O íntimo de Jesus, ele não olha os mandamentos do Pai e do Filho como algo religioso, mas um lugar seguro de permanência. A mudança do íntimo em relação aos mandamentos de Jesus é transformada. O íntimo, ele enxerga diferente, ele enxerga de outra forma os mandamentos de Jesus. Não enxerga mais como uma religião, mas como um lugar, como um todo. Quando chove, você não procura o todo? Numa banquinha de jornal, na frente de um restaurante, de uma lanchonete? Então esse todo é o amor do Pai. E quando nós permanecermos lá, é a nossa obediência. Versículo 9 e 10 vai mostrar isso para nós. Como o Pai me amou. Olha só que interessante. Jesus também faz a gente viver o que Ele viveu. Jesus, os íntimos também vivem o que Jesus viveu. De que forma? Olha lá. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Jesus transferindo o que Ele recebeu do Pai. Olha só. Permaneçam no meu amor. Tá, como? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Então os íntimos de Jesus, eles desfrutam do mesmo alimento de Jesus e conseguem viver também as mesmas pisaduras e caminhadas de Jesus. Olha só que interessante, isso é lindo. Vamos ver mais características dos íntimos. No versículo 11, a gente vai ver que os íntimos de Jesus, eles desfrutam de uma alegria que Jesus nos dá, que é participar da vide ou da videira e viver o mandamento do Pai. E essa é a alegria completa. O íntimo recebe a alegria do próprio Jesus. Versículo 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mas olha que interessante, para os discípulos ouvirem toda essa instrução de João capítulo 15, que está no grupo de capítulos, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, que são as últimas instruções de Jesus, antes de chegar na intercessão no capítulo 17, e a partir do capítulo 18, 19, 20 e 21, o encerramento do ministério de Jesus, para os discípulos estarem ouvindo essas instruções desde o capítulo 14, eles precisavam estar em intimidade, relacionamento e comunhão com Jesus. Por isso que os íntimos, eles têm essa alegria que vem de Jesus. Jesus compartilha a alegria dele. De novo, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Os íntimos desfrutam da alegria do próprio Jesus, que transmite àqueles que têm comunhão e relacionamento com Jesus. E não é qualquer alegria. Não é qualquer alegria. Não é uma alegria mordida, igual um hambúrguer mordido, igual uma pizza faltando um pedaço, ou um bolo pela metade. Não, é alegria completa. No versículo 15, nós vamos ver que os íntimos de Jesus, eles não são leigos, não são ignorantes. Por mais que a gente tenha uma vasta característica, ou cada discípulo é de um jeito, por exemplo, pescador, tem um que é diarista, tem outro que é mecânico, tem outro que cuida de cachorro, tem outro que dá aula, tem outro que é CEO de uma empresa, outro limpa o chão de uma fábrica, mas todos têm algo em comum. Todos os discípulos que têm intimidade com Jesus têm algo em comum. Não são leigos, não são ignorantes. Têm o conhecimento do alto, têm a revelação do alto. Vamos ver no versículo 15. Os íntimos de Jesus estão na mesma página que Jesus. Os íntimos de Jesus têm revelação e conhecimento. Já não os chamo servos. Mudou. Porque o servo não sabe
saber, sabedoria, conhecer o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, tornei conhecido a vocês. Então, os íntimos de Jesus, é impossível o íntimo de Jesus ser ignorante acerca dos planos do Pai. Mesmo que seja uma grama, ele tem conhecimento. Mesmo que ele entenda que Deus é bom, Deus é fiel e Deus é justo e para por aí, mas ele tem o conhecimento. Então os íntimos de Jesus, eles não são leigos. Independente se ele teve estudo, independente se ele nasceu numa cidade que não proporcionou uma faculdade ou proporcionou uma escola fundamental. Não, os íntimos de Jesus, os que têm relacionamento, os que têm comunhão, eles não são leigos. Muito pelo contrário, eles têm um conhecimento sublime, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Isso é poderoso. Quando Jesus fala em Isaías 53, agora me perdi aqui no texto, quando ele fala em Isaías, que ele fala que ele vai trazer conhecimento aos pobres, ele vai revelar conhecimento aos pobres, aos incautos. Aqui ele está falando que naquela época os pobres eles não tinham acesso à informação igual nós temos hoje. E quando ele fala que aquele que viria, que é cheio do Espírito e traria esse conhecimento, o próprio Deus está valorizando, falando: o meu conhecimento é maior que o conhecimento de Roma, o meu conhecimento é maior que o conhecimento fundamental, que isso não seja importante, maior do que o ensino médio, não que isso não seja importante. O que os textos ali de Isaías e Jesus repete em Lucas, quando ele está na sinagoga, é que ele está querendo dizer o quê? Aqueles que são pobres, que não têm o conhecimento humano, serão privilegiados pelo conhecimento do céu, que é muito maior. E quando a gente tem essa percepção, a nossa mente muda. A gente valoriza mais o conhecimento do alto. A gente valoriza mais aquilo que foi dado por meio de morte, de sacrifício, de dor, pelo nosso Salvador. O íntimo sabe e reconhece que só é íntimo, não porque ele chegou e falou: eu quero ser íntimo. Não, o íntimo ele só é íntimo e só reconhece, e só é íntimo, ele só sabe e reconhece que só é íntimo, porque o Pai deu o primeiro passo. Mas cabe a nós, depois de chamados, desenvolver e crescer nessa intimidade para dar fruto. Fruto que glorifica o Pai, fruto de santidade. Versos 16 e 17. Vocês não me escolheram, olha o íntimo aí. Mas eu escolhi e designei para que vão e deem fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Então em João 15, Jesus falando de permanência, que gera permanência, nos ensina e nos mostra algumas características dos íntimos, daqueles que têm comunhão e caminham com Cristo. Olha só o tanto de característica. Olha o tanto de coisa que brota do íntimo. Olha o tanto de evidência desse bosque da intimidade. Opa, deixa eu tomar cuidado, senão eu caio. Olha que lindo isso. Mas eu quero mais, eu quero ser mais bombardeado. Eu quero mais. Então vamos para João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Vamos ver mais características. Para correr um pouco do tempo, eu vou só ler apenas 1 e o 3. Vou deixar os outros para outro momento. 1 João capítulo 1. Os íntimos, eles ouvem, veem, contemplam e apalpam ou tocam. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus. João está escrevendo essa carta em específico, porque naquela época eles estavam achando que só por estarem na graça, eles não tinham que mostrar uma vida de frutos que apontava porque eles eram salvos. Por isso que João
do começo do capítulo 1 ao capítulo 5, ele sempre vai falar que aquele que conhece a Jesus, aquele que diz que o conhece, aquele que diz que anda na luz, mas odeia seu irmão, aquele que diz que anda com ele, mas vive na prática do pecado, aquele que diz que está em comunhão com ele, mas não anda como ele andou, e ele vai repetir no capítulo 1, vai repetir no capítulo 2, vai mostrar a faixa etária espiritual dos filhinhos, dos jovens e dos pais, porque ele está combatendo um falso ensino de que aquele que está em Jesus não precisa demonstrar frutos, ou que não há frutos. Ele está combatendo principalmente na época dele. Por isso que ele bate a tecla. E no capítulo 2 de 1 João, ele vai mostrar, expor e falar para a igreja tomar cuidado com aqueles que distorcem e ensinam o engano acerca dessas coisas. Então por isso que ele bate na tecla de conhecer, de se relacionar. Beleza até aqui? Entendemos o contexto da carta, um pouquinho dela. Os íntimos, eles não têm medo e também não têm receio de falar a fonte de sua proclamação. Os íntimos também, quando eles proclamam a Jesus, eles não proclamam de forma seca. A gente percebe que tem um mel destilando na boca deles. Vamos ler primeiro, de novo, versículo 1. Olha que interessante isso. Versículo 1 de 1 João, capítulo 1. Olha o mel saindo da boca de João, olha a propriedade, porque ele é íntimo, porque ele tem relacionamento. Ele não tem medo nem vergonha de admitir a proclamação e a fonte da sua proclamação. Ele não tem timidez, o íntimo não tem timidez, não tem vergonha. O íntimo ele não fica acanhado de falar, de proclamar Jesus. O íntimo ele também, aquele que tem comunhão, ele também sai um mel da boca dele. Você percebe que sai algo diferente. Não é somente palavra teológica, não é somente uma palavra que aprendeu num livro, mas tem vivência, tem prática, tem experiência. Olha só, o que era desde o princípio, o que ouvimos, olha só, é diferente o tom. O que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. E olha que interessante, o íntimo também, ele tem uma percepção maior de Jesus. Ele consegue olhar Jesus de uma forma mais ampla. Ele consegue olhar Jesus e as características de Jesus. Vamos ver de novo? Olha o que o versículo 1 fala. O que era desde o princípio. Perfeito, uma característica de Jesus. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Jesus, versículo 2. A vida se manifestou. Nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Versículo 3, proclamamos o que vimos e o que ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Olha só, o íntimo que tem relacionamento com Jesus, ele consegue perceber maior Jesus. Ele consegue ir na profundidade de quem é Jesus. Ele consegue enxergar Jesus como a vida, como aquele que foi proclamado. Ele consegue contemplar Jesus no antigo. Ele consegue se deleitar Jesus no novo. Ele assume que Jesus é o Filho de Deus. Então o íntimo, aquele que tem comunhão, aquele que tem relacionamento, a sua visão de Jesus, ela se torna maior. Ela se torna como é uma ferramenta, uma caixa de ferramenta. Não é só mais a chave de fenda, agora o alicate universal, o alicate de bico, o alicate de corte, agora tem a chave 13, chave 17, porque ele tem mais recursos, e tem mais compreensão de quem Jesus é. O íntimo tem essas características. Eu não vou continuar, a gente ia até o versículo 10, mas eu quero ganhar tempo. Vamos para a última porção de características daquele que conhece Jesus, que tem intimidade com Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 11. Confesso que essa porção ela me pegou de jeito, gente. Olha que lindo isso. Nós vamos ver aqui no versículo 7 que os íntimos eles têm outro conceito de valor. Pois o que era lucro por causa de Cristo passa a se considerar como perda. Mas antes da gente entrar na fala daqui do nosso amigo Paulo ele está mostrando aqui, a partir do versículo 1, versículo 2, ele vai falar assim daqueles que se gloriam na circuncisão da carne. E Paulo vai falar
no versículo 6, que ele podia muito bem se gloriar, muito mais do que eles, porque ele era judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível na lei, o bambambam, a referência, o cara. Mas quando ele começa a ter intimidade com Jesus, nos mostra que os íntimos e os que têm relacionamento, começa a sua percepção de valor, do que é valoroso, do que é algo de valor, mudar. Muda-se a consideração do que é de valor. Olha só no versículo 7. Contudo, ele está falando de tudo aquilo que ele era no versículo 6. O que para mim era lucro, olha a palavra passado, era. Passei a considerar, palavra presente, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então aquilo que ele tinha de valor, por conta da intimidade, do relacionamento com Jesus, isso também demonstra o fruto e as características dos íntimos, é que a percepção do que é valor muda. A percepção do que era lucro muda. Mas ele fala no versículo 8, ele fala que ele vai mais além. Ganha, não é somente no que era, ali o que ele fala da sua vida como fariseu. Não, ele fala que vai além. Olha o versículo 8, então olha só, esse relacionamento, gente, desculpa, porque é muito poderoso aqui, é muito lindo isso daqui. Ele fala que isso ganha uma escala, uma dimensão, olha só, mais do que isso. Ou seja, não é só aquilo, não é só aquela porção que eu falei no versículo 6. Olha que ele fala, mais do que isso. Considero tudo, olha a palavra tudo, escala, tudo como perda. Por quê? O que fez ele ter? Qual é a balança? O íntimo, ele tem uma balança diferente. Ele tem um peso diferente, ele tem algo que ele compara. Ele tem um modelo que ele compara. Igual uma empresa que você vê de produção. Está aqui, ó, é esse carro que a gente vai fazer. Está aqui o modelo que a gente vai comparar. Qual é o modelo que ele fala? Vamos de novo. Mais do que isso. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha a consideração de novo, o senso de consideração muda, as considero como esterco. Ele não fala mais perca, agora ele dá nome, é esterco. Isso só é possível para aqueles que têm comunhão com Jesus, porque a sua mente muda, a visão de valor muda. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Podemos continuar? E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. O íntimo de Jesus, ele não se gloria na sua força. Ele não se gloria em si. Ele não se gloria porque ele ora, jejua, porque ele lê 10 capítulos por dia. Não. Olha só, na vida de Paulo a gente vê o que o íntimo se gloria. É de ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Só que o íntimo, ele não está saciado, ele quer mais. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só que o íntimo, a percepção de obsessão de vida dele é diferente. A obsessão de vida do íntimo é conhecer Jesus, o poder da ressurreição e participar dos sofrimentos. Olha só, gente, olha isso. O íntimo com Jesus, ele tem como obsessão de vida, eu vou usar esse termo, desculpa, tá? Mas eu vou usar. Ele tem como obsessão de vida, uma dessas obsessões é fazer parte do sofrimento de Cristo. Gente, isso aqui é poderoso, isso aqui é mudança, isso é característica de quem é íntimo. E uma das obsessões, olha aqui, para que de alguma forma alcançar a ressurreição. O íntimo, ele anseia a ressurreição. O íntimo, ele anseia estar com Jesus. O íntimo, ele não somente no seu quarto de escuta, mas a eternidade. Isso é lindo.
Só que todos são chamados a essa intimidade. Não é só um grupo especial de super crentes. Todos são chamados. Eu não vou ler os textos aqui, mas você pode encontrar em Efésios capítulo 3. Você pode encontrar em 1 João. Você pode encontrar em Romanos. Você pode encontrar em Isaías 55. O pastor pregou aqui: venham, vem. Você pode encontrar em João 7, do 37 a 39, que Jesus fala: aquele que tem sede, venham a mim e beba. Mas como crescer nessa intimidade? Como fazer com que essa intimidade ela fique mais encorpada, igual um caldo, igual a sopa da nossa avó, aquela sopa com caldo denso, cheio de legumes. Se você gosta de carne, beleza, carne em cubos. Como é que tem? Como é que eu deixo? Não vai dar pra gente falar aqui porque o assunto é muito amplo, mas a intimidade, ela está numa escada. Para ter intimidade, primeiro a base é Jesus, o Pai e o Espírito. Eles se revelam, essa revelação se transforma em conhecimento, e aqui tem um ponto de decisão, onde o homem pega esse conhecimento revelado, que quem revelou foi o Pai, transforma e pratica e aplica em intimidade e gera santidade. Então a intimidade por si só, ela depende de outras coisas para ela funcionar. Ela depende de um conhecimento, desse conhecimento revelado, que não se revela pela consciência do homem, mas pelo próprio Deus, através da sua palavra. Então a intimidade, ela depende de outros fatores para que ela possa ficar mais forte e encorpada. E um desses pontos é as escrituras, a oração pelo Espírito Santo, porque o Espírito revela quem é Jesus, o Espírito é toda a verdade, o Espírito traz revelação e faz com que essa revelação seja convicção dentro de mim, dentro de você, e a obediência. É por conta da falta da obediência que a igreja de Hebreus retrocedeu. Vamos ler rapidinho, Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 4. A obediência também faz com que essa intimidade cresça e ganhe corpo. Aqui não fala claramente de intimidade, mas a gente vai pegar o caldo desse texto. Hebreus 5, versículo 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Por quê? Porque quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, dentro desse grupo de deixar a intimidade mais encorpada, a obediência, ela é primordial. E para a gente encerrar a ministração, a gente tem que cuidar da nossa intimidade. Por que eu não abri os textos aqui de falar de oração, de leitura e da palavra, e do Espírito, só da obediência? Porque essa casa, ela bate na tecla da oração, essa casa bate na tecla da palavra, e essa casa evidencia, testifica e enaltece o Espírito Santo. Então eu acho que não precisamos, como o Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, isso não precisamos mais falar, por assim dizer. Não que a gente não possa tocar no assunto, mas por agora a gente está bem nutrido, bem municiado, bem ensinado. Cuidem da sua intimidade, gente. 1 João 2, do 24 ao 29. Guardando o verdadeiro ensino e rejeitando os falsos ensinos. Eu vou me segurar para não fazer comentários bíblicos, tá bom? Só vou ler para deixar a própria palavra penetrar. 1 João 2, do 24 ao 29. Permaneçam em vocês o que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo estas coisas a respeito daqueles que querem enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Como ele os ensinou, permaneçam nele. Filhinhos, agora permaneçam nele,
para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dEle na sua vinda. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. João capítulo 14, versículos 6 ao 9. Não aproveitar, não exercer e não tornar inútil. João capítulo 14. Qual é a maneira de cuidar da nossa intimidade? Fazer diferente do que Filipe fez. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês em intimidade durante tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Ou seja, aproveita o tempo com Jesus. Eu não estou julgando o Filipe, porque às vezes eu falo: ô Jesus, me ensina tal coisa, e aí eu percebo e falo: ué, já foi pregado aqui no culto, eu que não prestei atenção. Também eu faço a mesma coisa que Filipe. Mas vamos cuidar da nossa intimidade, aproveitar, exercer e não tornar inútil. 1 Reis capítulo 11, eu encerro a ministração. 1 Reis capítulo 11. Não ceder às paixões que nos fazem diminuir a nossa entrega e não ter ídolos no nosso coração. 1 Reis 11, do 1 ao 7. Aqui está falando da queda de Salomão. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres, ou suas paixões: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para o que sigam seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai, do coração de Davi, o seu pai. Até aqui tá bom. Cuide da sua intimidade, porque aquele que cuida da intimidade, como a gente viu no começo da mensagem, tem características que outros povos, outras religiões e outras culturas não desfrutam. Eu falo isso com afirmativo. Por quê? Porque em Êxodos, Deus fala para o povo de Israel: os outros povos olharão para vocês e falarão que Deus é esse que habita no meio de vocês. Pois se põe de pé, por favor. Talvez você é novo convertido, talvez você viveu numa religiosidade. Eu quero te falar e afirmar, com os textos da palavra, que todos têm o caminho da intimidade, podem se tornar íntimo. Todos, do menor ao maior, do instruído ao não instruído, todos. Você que nasceu agora há pouco tempo, aproveite. Você que está na caminhada e talvez perdeu aquele fogo, o Pai está de braços abertos para que de novo aquele fogo da intimidade reacenda em você. Ele te ama. E se Ele está trazendo esses textos para nós, é porque Ele quer corrigir pontas que precisam ser corrigidas. E se Ele está corrigindo, isso demonstra que estamos na videira. E se estamos na videira, somos cuidados. Papai, obrigado, papai. Ainda mais nesses últimos dias de engano, de frieza, o Senhor ainda mostra, igual o Senhor mostrou para Davi. O Senhor ainda atrai, igual o Senhor atraiu Moisés. O Senhor ainda nos leva aos teus damascos, igual o Senhor levou Paulo. A nossa sarça da intimidade ao Senhor, a nossa damasco da intimidade ao Senhor.
A nossa Jerusalém de intimidade é o Senhor. Obrigado por aquecer o nosso espírito, mostrando as características dos que têm intimidade. Obrigado por nos corrigir. Obrigado por ainda mostrar que o Senhor ainda está aberto. O Senhor ainda tem falado. Busca enquanto ainda há tempo. Procura ainda que possa ser achado. O Senhor ainda nos ensina. O Senhor nos dá Tupperware. O Senhor nos dá a comida. E o Senhor ainda nos dá a tampa para proteger essa intimidade, para guardar contra vermes, Pai, contra mosquitos que querem atrapalhar a nossa intimidade. Obrigado. Obrigado por nos dar o recipiente. Obrigado por nos dar a comida. E obrigado por nos dar a tampa. Obrigado, Jesus. Se nós queremos ser mais íntimos, nós queremos mudar a nossa consideração do que é valor, nós queremos ansiar a ressurreição como bons íntimos que nós queremos nos tornar cada vez mais. Por favor, papai, por favor, Espírito, nos ajude em cada escada, na escada da revelação, na escada da intimidade e na escada da santidade. Por favor.